Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar um instante. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, aqueles que puderem, claro. Em Apocalipse, capítulo 12. Deixa aberto lá em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. O título dessa mensagem nessa noite é A Vitória sobre o Acusador. Vitória sobre o acusador. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Feche os seus olhos um instante. Pai Celeste, esta é a Tua palavra. Tua palavra foi lida e a Tua palavra é poder. A Tua palavra, Senhor, tem poder para nos salvar, para nos restaurar, para nos libertar, para nos santificar. A Tua palavra é como espada de dois gumes. Ela consegue discernir os propósitos e intenção do coração. Pai, e eu peço, meu Deus, que essa Tua palavra venha renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a Tua verdade e praticar a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Quero dar destaque aqui nessa leitura, nesse texto que nós acabamos de ler, para o verso 11. O verso 11 que diz o seguinte: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nosso objetivo aqui, irmãos, nessa noite, é enfatizar a necessidade de nos armarmos, de nos equiparmos desses três elementos mencionados nesse versículo 11. Porque eles dão base não apenas para a gente resistir o inimigo, mas para vencer o acusador. Repetindo o verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Talvez você não tenha percebido, mas se tiver percebido, amém, glória a Deus. Mas esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra que a vitória da qual Miguel e os anjos do Senhor executaram sobre o diabo e seus demônios, ela é atribuída à igreja. Não sei se vocês perceberam isso, mas a vitória que eles executaram, ela é atribuída à igreja. Caso depois você lê com mais calma, mas ele está atribuindo essa vitória à igreja. E por que ela é atribuída à igreja se a igreja não lutou? Para responder a essa pergunta, a gente precisa entender qual a relação dos anjos com a gente. Em Hebreus, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que os anjos de Deus estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação.
Hebreus 1, verso 14, olha só, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, a doutrina cristã nos ensina, nos mostra que os anjos não devem ser cultuados, os anjos não são adorados, eles estão, e apesar de estarem ao nosso serviço, e apesar de estar operando, agindo, eles não são merecedores de adoração, eles não são merecedores de reverência, eles não são merecedores, digo reverência no sentido de se prostrar, certo? Adoração fala de tudo isso, se prostrar, orar, fazer preces, votos, pedidos aos anjos. Não, a gente pede a Deus e Ele envia os seus anjos, certo? Então, mas nós sabemos que eles existem e de alguma forma eles estão atuando ao nosso serviço. Mas nosso relacionamento é direto no trono, a gente não precisa de intermediário. Aliás, se a gente precisar de um intermediário, ele já está no trono, que é Jesus Cristo. Amém? Ele é Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Amém, queridos? Até aqui tudo bem? Está todo mundo comigo? Beleza. Então, os anjos do Senhor estão a nosso serviço. Mas aqui tem um outro detalhe interessante nessa situação. Se eles estão ao nosso serviço, a gente pode entender por esse texto que acabamos de ler, que esses aspectos presentes ou operando em nossas vidas ativam o mundo espiritual. E ativa o mundo espiritual no sentido de obtermos vitória sobre o nosso acusador. Que elementos são esses? O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho manifestada, porque se você observar o texto diz, a palavra do testemunho que deram, não testemunho que eles conhecem, não é algo que eles só ouviram, mas eles também manifestaram, deram, falaram, abriram sua boca. E mesmo em face da morte, aí vem o amor sacrificial, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então esses três elementos, ligou na terra e depois foi ligado no céu. A gente vê uma certa coerência com o ensino de Jesus, que algumas pessoas pensam que Mateus 18, ele está ligado somente à oração, só diz respeito à oração, não. Nós acabamos de ver aqui que existem elementos que precisam estar presentes na nossa vida para que algo seja ligado lá no céu que nos permite obter vitória sobre o diabo. Então, tudo que ligardes na terra, é só ligar em palavras? Não, tem um comportamento aqui. O sangue do Cordeiro, vocês vão ver daqui a pouco, é um comportamento. A palavra do testemunho manifestada é um outro comportamento. Agora, o amor a Deus acima de tudo, de todos e acima de si mesmo, que é o amor sacrificial, também é uma atitude. Todos eles são atitudes que quando ligamos na terra, é ligado no céu. Então, diante disso, diante dessa premissa aí, né, dessa abertura, eu tenho uma pergunta para fazer, uma pergunta retórica, claro, não precisa responder, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Diante de uma revelação como essa, isso não te deixa inquieto? Se não te deixar inquieto, vai valer a pena se te deixar pelo menos curioso. Ou pelo menos, e essa inquietude aqui, irmãos, é uma inquietude de querer conhecer. É uma inquietude de querer tomar posse disso, de se apropriar dessa palavra para a sua vida. Não uma inquietude de medo, de pânico, de terror, não, mas uma inquietude de querer conhecer mais. Espera aí, que princípios são esses? Que elementos são esses que me garantem vitória sobre o diabo? Querer conhecer mais, querer se apropriar mais. Se você pelo menos ficar curioso sobre isso, para mim já valeu a pena. Para mim já valeu a pena nessa noite. Então, para ajudar a gente nesse processo aqui de reflexão sobre esse assunto, tem uma outra pergunta que a gente deve fazer
que está por trás dessa revelação. Aliás, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Tá? Então vamos lá. Existe uma outra pergunta. Que pergunta é essa? Como esses 3 elementos se aplicam às nossas vidas? Como eles se aplicam a mim e a você? Como que a gente pode pegar, se apropriar disso e colocar isso na nossa vida? Porque, irmãos, nós estamos falando algo aqui que não é algo que a gente vai se apropriar ou tomar posse ou desfrutar somente quando chegar lá na glória, somente quando chegar lá no céu. Pelo contrário, esse assunto, esse tema, esses elementos, trata-se de algo que nós devemos nos apropriar agora, hoje. E se você não está estimulado ainda a querer conhecer ou a querer entendê-los, tomar posse deles ainda, você ainda não tem um motivo para isso. Deixa eu dar mais um motivo. Se isso não é suficiente para que você tenha um motivo para poder querer tomar posse disso para a sua vida, deixa eu dar mais um, verso 10 de Apocalipse 12. Sabe o que diz lá? Diz que o diabo nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Nesse instante que você está me ouvindo, olhando para mim, pensando talvez, ele está trabalhando, procurando algo do que nos acusar para levar diante de Deus e reivindicar posse ou reivindicar permissão para agir contra nós. Ele nos acusa de dia e de noite. Você está aí sentado, ele está lá trabalhando. Isso nos leva a uma outra pergunta. Que pergunta é: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para executar vitória sobre ele? Ou melhor, o que nós estamos fazendo para sermos incluídos entre esses vencedores com as características mencionadas na palavra: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho manifestada e o amor sacrificial. O que nós estamos fazendo para isso? Para fazer parte desse grupo de vencedores, a gente precisa estar atento para esses 3 aspectos, em qualquer época das nossas vidas. Não é porque os dias são maus, não é porque os tempos são bons, ou porque os tempos são maus, não é por isso não, irmãos. Em qualquer época das nossas vidas, porque ele fala para aqueles que vão herdar a salvação, todos que creem. Então isso é atemporal. Precisamos nos armar desse pensamento e trabalhando sempre na direção de aplicar esses elementos em nossas vidas. Mas hoje, nessa noite, nós vamos começar a nossa jornada observando alguns exemplos na palavra de Deus. O objetivo nosso é encontrar uma inspiração através desses exemplos e, ao mesmo tempo, demonstrar que isso é um princípio atemporal. Não tem época para vivê-los. Em qualquer época deve ser vivido. E eu identifiquei, irmãos, em Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, essas 3 características. Mas eu preciso primeiro contextualizar, eu preciso justificar por que eu encontrei neles um exemplo de como esses 3 elementos podem ser aplicados em nossas vidas hoje. Já vou avisando para vocês uma coisa. O contexto que nós vamos examinar agora, ele tem forte relação com o que nós estamos vivendo hoje, viu, irmãos? Por isso eu vou limitar essa análise, começando pelo momento da chegada dos israelitas à Babilônia e algumas dificuldades que eles enfrentaram lá. Ok? Vocês estão prontos para caminhar? Quem está pronto diz amém. Então vamos identificar neles
esses três elementos. Ainda que a gente não consiga falar desses três elementos hoje, um deles a gente vai conseguir com certeza. Mas eu fui agraciado nesse mês de estar na escala 3 vezes, na quinta-feira. Uma quinta sim, outra não, uma quinta sim, a outra não. Então, se eu não conseguir, fica em paz, fica tranquilo, tá bom? Na outra a gente termina. Então, vamos lá. E eu sei que você vai ficar querendo saber mais sobre esse assunto, porque eu não consigo parar de pensar nele, isso já faz 11 anos. Então, vamos lá. O pano de fundo. O período que marca o contexto do livro de Daniel, da história de Daniel, é o período do exílio na Babilônia. E esse exílio fala de um tempo, grave bem isso, um tempo de mudanças de leis. Fala comigo, mudanças de leis. Por quê, irmãos? Presta bem atenção comigo. Porque Israel desprezou as leis de Deus. Você sabe o que significa pecado? Lá na primeira carta de João, a Bíblia diz que pecado é transgredir a lei. Transgredir não é pecar. E eles não só transgrediram, eles ignoraram, eles desprezaram as leis de Deus. Como consequência desse pecado, eles foram entregues para a Babilônia. Deus os permitiu, os entregou à Babilônia para serem escravos durante 70 anos. 70 anos. Iam ser 70 anos de disciplina. A base para essa afirmação se resume da seguinte maneira. Por que eu estou dizendo que é um tempo de mudança de leis? Veja bem, na casa de Deus, estando debaixo da proteção de Deus, leis ou regras de Deus. Isto é, Jerusalém, Israel, vivendo ali debaixo da presença de Deus, as regras são de Deus. Agora eles foram para a Babilônia, casa de Nabucodonosor. Regras da Babilônia, leis da Babilônia. Alguns historiadores apontam que Daniel e seus amigos, eles estavam na primeira leva de cativos. Considerando desse jeito aqui, a gente tem um reforço. A ideia de que o livro marca um período de mudança de lei. Ou seja, o povo podia estar vivendo debaixo das leis de Deus, guardando as leis de Deus. Mas quando eles ignoraram as leis de Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia. E agora eles estão diante de um grande desafio. Qual que é o desafio? Ser escravo na Babilônia e viver debaixo do governo de Deus. O que é isso? Ora, isso fala muita coisa para a gente, mas tem um problema. Qual é o problema em ser escravo na Babilônia e viver debaixo do governo de Deus? Porque as leis da Babilônia conflitam com as leis de Deus. Não são as mesmas. Na Babilônia não se adora a Yahvé. Para começar aí. Fora os costumes, fora os hábitos do povo. E muitos deles que envolvem a religião, a fé das pessoas. Então esse é o grande problema. As leis babilônicas são conflitantes com as leis de Deus. Então os israelitas entraram num grande dilema. Que dilema foi? A quem obedecer? A quem obedecer? Veja, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Sim ou não? Sim, exatamente. Nota 10 para quem disse sim. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13 que toda autoridade é constituída por Deus. Umas para o bem daqueles que praticam bem, para louvor daqueles que praticam bem. Outras para juízo daqueles que praticam o mal. Mas quem vai estar na autoridade é que a gente não sabe. Agora a autoridade é Nabucodonosor. E não sei se você sabe, mas lá em Jeremias, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Não que Nabucodonosor fosse propriamente servo de Deus, mas ele era instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel durante 70 anos. Veja a gravidade disso, irmãos. É muito sério. A gente pensa...
a história de Daniel às vezes é contada de uma forma glamurosa, e eu não vejo glamour na chegada do povo à Babilônia, não. Eu não vejo diplomacia nesse momento de escravidão, até porque os profetas contemporâneos de Daniel, que é Jeremias, Isaías, Sofonias e Abacuque, eles profetizam uma invasão da Babilônia muito cruel. Muito cruel. Então não é algo glamuroso, não é fácil. Aí você fala assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a vida da gente? Ah, é? Imagine aí se o seu patrão é um Nabucodonosor. Imagine aí se o seu pai ou a sua mãe é um Nabucodonosor. Imagine aí se o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, ou seja lá o que for, e a autoridade é um tipo de Nabucodonosor. Você está debaixo do governo dele, mas tem que obedecer às leis de Deus. Olha o conflito. Olha o conflito. O conflito começa aí, irmãos. Começa bem aí. Agora, preste bem atenção numa coisa. É importante lembrar aqui que apesar de Deus estar disciplinando o povo de Israel foi para a Babilônia, debaixo de uma promessa, sim ou não? Qual que era a promessa? 70 anos depois eles voltariam para a terra, sim ou não? Beleza, está lá em Jeremias 29. A gente conhece só uma parte do versículo, do 11 até o 14, mas esquece o que vem antes. E eu sugiro que você leia em casa o capítulo 27, 28 e 29, aí você vai entender tudo que eu estou falando. Mas é importante lembrar que eles estavam debaixo de uma promessa, e aquelas pessoas que foram para a Babilônia, eles eram considerados remanescentes. E por que eles eram considerados remanescentes? Um tipo de sobrevivente. Porque os profetas verdadeiros, os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, estavam dizendo que eles deveriam se subjugar, se submeter ou se colocar debaixo do jugo de Nabucodonosor. Quem tentasse escapar seria perseguido com espada ou com peste. Que a ordem de Deus para o povo era: rendam-se. E os falsos profetas, veja bem, os falsos profetas estavam dizendo: não, nós temos que resisti-los. Eles estavam inflamando as autoridades e parte do povo, dizendo que vamos resisti-los, vamos resisti-los. E a carnificina foi grande para aqueles que resistiram. Grande. Então o que eu tenho a dizer para você nessa noite, para você que está nos assistindo no Instagram, é o seguinte: pode ser a última vez que eu prego depois que eu falar isso aqui, mas eu vou falar. Pelo menos, não sei, né, se vão me prender, se vão me caçar, se vão me cancelar, não sei o que vão fazer, mas eu vou dizer. Quando eu falo que o período do livro de Daniel, do contexto do livro de Daniel, é um período de mudanças de leis, não responda. Isso soa familiar para você? Mudanças de leis, isso soa familiar para você? Então, guarda bem o que eu vou dizer se soa. Qualquer semelhança com a realidade de hoje, em nosso país, em algumas partes do mundo, não é mera ficção. Escutou o que eu disse? Não é ficção. Antes, é uma lição, e na melhor das hipóteses, um alerta para todos nós. E isso eu quero deixar bem claro aqui nessa noite. Mas a questão aqui, irmãos, não é fazer um diagnóstico do que está acontecendo. A questão aqui, o que é importante para nós, é saber como nós vamos nos posicionar diante desse diagnóstico, diante dessa realidade. Eu sempre me preocupo com isso. A questão não é analisar, a gente é muito bom disso. A gente é muito bom de olhar a trave no olho do outro. A gente é muito bom de apontar defeito. Está faltando isso, está faltando aquilo, precisa disso, precisa daquilo, tem que melhorar assim, tem que melhorar assado. Isso aqui poderia mudar, isso aqui poderia ser desse jeito.
A gente é fera em diagnóstico. Quer ver como a gente é bom em diagnóstico? Se acontecer um acidente aqui, está amarrado em nome de Jesus, não vai. Mas suponhamos que acontecesse um acidente aqui no final do culto, e um monte de gente correr lá. Uma boa parte, com certeza, para ajudar. A outra parte, para analisar a situação. Como que foi isso? Quem bateu, quem está errado, quem está certo. Eu acho que isso aqui, olha aqui a marca de pneu. É o diagnóstico. A gente é bom de fazer diagnóstico. A gente até indica remédio, chá, essas coisas. A gente é bom, a gente é médico, a gente é perito. A gente sabe muita coisa dos outros. Mas aí, como que a gente vai se comportar diante de um quadro, diante de uma realidade? É isso que acompanha, de certa forma, a minha vida. Porque eu sempre estou procurando ali ver. Eu escuto uma profecia, eu escuto uma palavra, eu escuto algo, eu escuto uma mensagem profética. E eu fico, mas e aí? Deus falou, e como que a gente tem que se comportar diante disso? E aí vem o papel da gente, dos pastores, dos mestres, dos apóstolos, que é ensinar, trazer o ensino, ou trazer o entendimento para isso. Aí vem, e a gente precisa caminhar debaixo disso. Amém, irmãos? Estão comigo? Quem está comigo? Diz amém, glória a Deus. Isso aí, ó, maravilha, que bom. Então, continuando aqui, é descobrir, nosso principal ponto aqui, nosso principal objetivo agora é ver como vamos nos posicionar diante desse diagnóstico. As características de uma geração que vai vencer o seu acusador. E é isso que nós vamos ver. Primeiro, quem está anotando, para vencer o acusador, é grande a frase, então se você não pegar aqui, pega no Instagram depois. Para vencer o acusador, Deus espera contar com uma geração que seja, acima de tudo, aliançada. Diga, aliançados. Aliançados. Deus espera contar com uma geração que seja aliançada. É disso que fala o sangue do Cordeiro, que é o primeiro elemento de Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A chegada desses jovens irmãos na Babilônia já demonstra ali o primeiro conflito, o dilema da obediência, comer ou não comer do cardápio do rei Nabucodonosor. Comemos ou não comemos? Porque na lei de Deus, tem ingredientes no cardápio de Nabucodonosor que eles não poderiam comer. E aí essa situação demonstra quem é aliançado. Quem tem aliança? Quem que você vai obedecer nessa hora? Eita dilema! O Nabucodonosor ou a Deus? E você é escravo lá. Olha aí, ó. Debaixo da Babilônia, tendo que viver debaixo do governo de Deus. Estar na Babilônia e viver debaixo do governo de Deus. É assim, meu irmão, lá no seu trabalho é desse jeito. Nem sempre o seu patrão é um crente. E nem todo crente que diz que é crente é crente. É assim lá na faculdade. É assim na escola. É assim em alguma situação que tem alguma autoridade sobre sua vida. E eu vou dizer mais, é assim em algumas casas, viu? Se não é na sua, dê glória a Deus. Mas se é na sua, dê glória a Deus também, porque Deus vai te dar graça para vencer isso aí, em nome de Jesus, amém? Para suportar, para vencer. E Deus deu graça, a graça de Deus é ter enviado Daniel e esses homens. Esse é um outro estudo. Mas vamos lá. É essa situação que vai demonstrar o diferencial que existe em um povo aliançado. Mas qual a relação dessa passagem com o primeiro elemento, que é o sangue? O sangue do Cordeiro é o primeiro elemento e ele possui, irmãos, muitos significados, mas muitos significados. Tem muita coisa para a gente aprender sobre o sangue de Jesus aqui. Tem muita coisa para a gente aprender sobre o sangue do Cordeiro e os seus efeitos. Mas aqui a gente vai dar uma pincelada por causa do nosso tempo. Então vamos lá, de acordo com a palavra de Deus, o sangue nos fala de livramento.
Apocalipse 1, de 4 a 5, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue fala de livramento, o sangue também fala de aproximação. Efésios 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, nós aqui, que antes estávamos longe, agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Colossenses 1, de 13 a 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, ou seja, o perdão dos pecados no sangue de Jesus. Olha aí. Pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à graciosa presença de Deus. Hebreus 10, de 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, na sua carne. Purificação dos pecados, 1 João 1, verso 7, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pelo sangue de Jesus, nós temos conquista, nós temos resgate pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse 5, verso 9, a palavra diz assim, que os anjos entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 até o verso 19, a Bíblia diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado por Jesus, você foi comprado por Jesus, você não pertence mais a você mesmo. Respira aí, eu também. Mas isso, irmãos, isso aqui é o que a aliança nos oferece. E o principal significado do sangue é a aliança. Abre lá para nós Mateus 26, verso 27 ao 28. Mateus 26, do verso 27 até o verso 28. Olha só. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é uma afirmação. Isto é, não se parece, não simboliza. Isto é, não se transforma, mas ele está dizendo: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Irmãos, eu vou explicar para você por que Jesus diz isto é, mas depois. Tá? Isto é. Então veja, isto é o sangue da nova aliança. Da nova aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados.
Então, todos esses versos que eu citei aqui rapidamente para vocês, nos falam sobre a aliança que nos é oferecida. Você precisa beber dessa aliança. É o beber que faz com que seja. Entendeu? Não é o produto, a substância que vai mudar, vai alterar, vai acontecer um pirlim-plim-plim e vai virar sangue mesmo de Jesus, não. É o beber. E sabe por que é o beber? Porque, olha só, Jesus, quando ele fala isso, ele está falando isso para quem? Está falando isso para quem, irmãos? Para os discípulos? Boa tentativa, isso é verdade. Mas para quem? Para os crentes. Para quem? Para nós. Para quem? Vai tentando aí. Para a noiva. Para a noiva. Para a noiva. Um dos rituais, um dos símbolos que tem no casamento judaico, o casamento judaico começa com o noivado. Começa no noivado. Escuta bem o que eu falei. O casamento judaico começa no noivado. Maria era desposada já de José. Quando ela ficou grávida do Espírito Santo, ele quis deixá-la para não ter que apedrejá-la. Porque a gravidez dela poderia significar um adultério, e ele seria obrigado a condená-la. Adultério. Ele nem teve relação com ela, ele era noivo dela. E um dos rituais do casamento judaico, um dos rituais é o seguinte: quando o pai e a mãe estão apresentando lá, eles já está tudo armado entre os pais, dote, tudo, está tudo combinado entre os pais que estão prometendo o filho um para o outro. Certo? Uma família vai casar com a outra. Aí tem uma festinha judaica lá, para celebrar esse noivado. Vem a sociedade, vem os parentes, vem todo mundo para celebrar, porque é a união de famílias, mas também é uma união de bens. E aí o que acontece? No momento lá da celebração, já está tudo arrumado, mas no momento da celebração, o noivo vem com uma taça de vinho e oferece para a noiva a taça de vinho. Se a noiva pegar a taça de vinho e botar aqui, ela rejeitou o noivo. Se ela pegar a taça de vinho e beber, a festa continua. O que Jesus está falando? Quer casar comigo? Aliança. Olha a aliança. Aliança, olha o que Jesus está falando. Quer casar comigo? A aliança já começa ali. O casamento já começa ali, no noivado. Então, vamos entender o que significa ser um povo então aliançado. O que significa dizer sim para essa aliança. Vamos ver? Então vamos lá. Somente um povo aliançado sabe discernir o verdadeiro do falso. Quem tem aliança com o verdadeiro, sabe quando aparece o falso. Quem tem aliança com o pastor, sabe quando vem o mercenário. Somente um povo aliançado sabe discernir o verdadeiro do falso, irmão. Foi por isso que eles foram para a Babilônia, porque eles aprenderam a ouvir os profetas verdadeiros, a voz de Deus, a verdadeira voz de Deus. Porque tinham intimidade, porque conheciam a Deus, tinham intimidade com Deus. Irmão, você não pode deixar de crer em Deus e na sua palavra, porque existe o que é falso, porque tem pastores falsos, porque tem mestres falsos, porque tem crente falso, porque tem evangelho falso. Você não pode deixar de crer em Deus por isso. Porque se você deixar de crer em Deus porque existem os falsos, deixa também de receber salário, porque tem nota de 100 falsa, nota de 200 falsa, notas de 50 falsa, e você não deixa de receber o seu salário. Apenas se apegue ao verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O trigo não para de crescer por causa do joio. O trigo não para de crescer por causa do joio.
Então não desista, não desista. Irmãos, levantar o falso sempre foi uma estratégia do diabo. Sempre foi. Toda vez que Deus suscita os verdadeiros, os moveres, pastor, se a gente estudar os moveres de Deus ao longo das décadas, dos séculos, toda vez que o diabo levanta, ou aliás, Deus levanta os verdadeiros, vem o diabo e levanta os falsos para confundir. Aí tem aquele mover de libertação, aí vem os falsos ou os distorcidos, e começa a pessoa, não vou orar porque, sabe, vai se parecer com aquilo, aí você vai se prendendo por causa daquilo que é falso, vai deixando de falar a verdade, porque tem alguém falando o falso. Imagine se os apóstolos fossem parar por causa disso. Então somente um povo aliançado é capaz de obedecer a palavra, mesmo quando aqueles que deveriam obedecer, ou seja, seus líderes, as autoridades religiosas, não estavam dispostos a fazer. Eles não deram ouvido aos falsos profetas. João 10, 27, a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Somente um povo aliançado é capaz de entender que é amado por Deus, mesmo quando está, sendo disciplinado. A gente precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo, mas para isso a gente precisa de humildade. Hebreus 12, verso 8. No primeiro momento, irmãos, a disciplina não traz motivo de alegria não, mas olha só o que a Bíblia diz: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, bastardos. Eles entenderam que estavam sendo disciplinados por Deus, e para a gente aceitar a disciplina, a gente tem que se humilhar. A gente tem que ser humilde para reconhecer: estou sendo disciplinado. Estou sob disciplina. Então somente um povo aliançado é que está disposto a não se contaminar com aquilo que a aliança condena. Olha só, eles não quiseram comer das iguarias do rei. Por quê? Porque a aliança condena. Os termos da aliança condenam. Tiago 1, 27, abre lá. Tiago 1, 27. Dentro uma expressão que chama a atenção no final de Tiago 1, 27, que diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper ou contaminar pelo mundo. Quer ver uma expressão parecida com esse corromper, ou que tem o mesmo sentido de não se deixar corromper com o mundo? Romanos 12, verso 2. E transformai-vos pela renovação, aliás, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o verso 2, e não vos conformeis com este século, e não se deixem corromper com este mundo, mesmo sobre o risco de perder a sua vida. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Daniel 1, verso 8. Não, um povo aliançado, ele é capaz de honrar os termos da aliança. Então não despreze os termos da aliança. Eu sou casado, eu tenho um contrato de casamento. No hebraico é ketubá o nome. Existia. É um contrato de casamento. E lá tem os termos. Alguns são comunhão de bens, outros comunhão parcial de bens. E cada termo desse tem o seu significado. Mas está lá no contrato, não está? Eu tenho que honrar os termos da aliança. Eu não sei se você sabe, mas a Constituição fala sobre o casamento, fala sobre a fidelidade. A Constituição nacional, a Constituição brasileira fala sobre crime, ela coloca como crime a poligamia. Mas está lá, os termos da lei estão lá. E eu tenho que honrar os termos da lei. Olha aí, mas não por causa da lei, mas sim porque eu amo a pessoa com quem eu me casei. Vocês querem casar comigo? Disse Jesus.
Então, tomai e bebei. Olha só que coisa maravilhosa isso, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, o que aconteceu com Daniel e seus amigos quando eles chegaram à Babilônia? Eles chegaram debaixo de uma instrução de Deus e também de uma promessa. E somente os aliançados sabem que Deus é fiel para cumprir a aliança. Eu vou encerrar com um texto nessa noite. Hebreus 9, de 11 a 15. Quando olhamos para Daniel, Ananias, Azarias e Misael, e analisamos o período em que eles viviam, vemos a fé que eles praticaram, e de alguma forma nos inspiramos nela, a gente vai chegar à conclusão, talvez, que esse texto nos traz. Pelo menos ele vai nos induzir. Hebreus 9, de 11 a 15, diz assim a palavra: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, está falando dos sacrifícios da antiga aliança, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que esse texto está dizendo? Pastor falou um monte de coisa aí, e eu não entendi muita coisa, então vou resumir para você, bem simples. Aqueles homens viviam debaixo da antiga aliança. A antiga aliança era baseada, aliás, ela era constituída ou firmada sobre o sangue de animais. Então, o sangue dos animais cobriam os pecados, mas não removiam a consciência. Mas o sangue de Cristo perfeito, ele não cobre pecados, ele tira. Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui ele está falando de uma aliança que é superior. Irmãos, se esses homens guardaram a aliança, a palavra do testemunho e um amor sacrificial, debaixo de uma aliança frágil, nós estamos vivendo debaixo de uma aliança que é superior. Superior. E não é só superior porque é Cristo, é superior em seus efeitos também. Há poder no sangue de Jesus. Há poder nessa aliança. Ela é muito mais do que ela nos oferece. Ela é muito mais do que ela nos oferece. Mais do que perdão, mais do que livramento, muito mais. Ela é o preço pago, não só pela sua vida, mas pela vida de todo aquele que vier a crer no Senhor Jesus. Ela é o preço pago pela sua cura. Ela é o preço pago para que esses pedidos sejam atendidos. Ela é o preço pago para que nós estejamos aqui hoje falando dela. Ela é o preço pago pela sua libertação. Ela é o preço pago pela sua restauração. É o preço pago pelo seu casamento.
É o preço pago pela sua vida. Honre a aliança. Honre essa aliança. Honre os termos dessa aliança. Honre o mediador dessa aliança. Honre aquele que ofereceu essa aliança. Aí você começa a ter vitória sobre o seu acusador. Amém? Vamos colocar em pé. Irmãos, eu decidi na minha vida que eu não vou morrer com as coisas que Deus me dá. Hoje eu estou falando essas coisas com vocês, mas Deus me deu essa palavra em 2012, sobre mudanças de leis. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Não é que sou promover em nada, porque há muito tempo eu tenho orado por isso aqui. E saber o momento, vendo as coisas acontecerem, não dá, a gente não consegue ficar calado. Não consegue. A gente precisa aprender como que a gente deve se comportar diante de tudo aquilo que a gente vê. Mas, sobretudo, o que nós falamos aqui a respeito da aliança, guarde ela no seu coração, como um bem muito precioso, como um tesouro. Jesus. Jesus é a aliança. Tem até uma canção que dizia: Jesus é a aliança entre você e eu, Jesus é a aliança entre você e Deus. Não é verdade? Uma canção antiga. Mas vamos colocar isso diante de Deus. Senhor, eu quero ser parte desse povo aí, Jesus. Senhor, eu quero conhecer mais dessa aliança, Deus, e aprender a honrá-la, porque eu entendi nessa noite o valor dessa aliança sobre a minha vida. Aliás, domingo, Senhor, nós vamos, se Deus permitir, nós vamos celebrar essa aliança. Mas Deus, em nome de Jesus, vai abrindo o nosso entendimento. Vai abrindo o nosso entendimento. Ó Deus, se alguém nessa noite teve dificuldade de alcançar Espírito Santo, Tu ajudarás a lembrar de todas as coisas que o Senhor tem dito. Por isso, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar guarida, encontrar lugar em cada coração e frutificar para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, pelas vezes que desrespeitamos a aliança. Perdoa as vezes, ó Deus, que não soubemos honrar essa aliança. Perdoa, Senhor, ó Deus, pelas vezes em que nós não cremos nessa aliança. Mas há uma aliança, um sangue precioso que foi derramado pelas nossas vidas para nos resgatar e por amor a nós. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Queridos, nós vamos proceder com a unção. Chamar os pastores aqui na frente, pastor João, pastora Carla.